E aí, meninos, meninas, pessoas e pessoas, tudo bem com vocês? Diz uma coisa, vocês são reis? São rainhas? Reis de si próprio? Como que é o lado masculino de vocês e sua visão de rei? Hein? Então, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá a hora que você esteja falando, ouvindo, na verdade, né, isso daqui. Hoje falaremos um pouquinho sobre o arquétipo do rei, tá? Essa foi a carta que saiu para essa semana, o arquétipo do rei. Vamos lá. O papel mítico do rei é de um guia moral, de carregar a responsabilidade, de dar orientação. Orientação ética e ser o coração, perdão. Antes, ele era um príncipe, e embora tenha nascido para se sentar no trono, o caminho até se tornar rei é ainda mais essencial do que, de fato, ser um rei. No processo de vir a ser, ele aprende todos os lados da moralidade e a navegar em sua dinâmica, ajustando sua bússola e compreendendo todos os lados do seu coração. Qual parte de você está em um processo de vir a ser? Pergunta interessante, né? Pergunta bem complexa. Mas antes, só lembrando rapidinho, né, que esse baralho estou falando da libertação do masculino, ok? Medicina para uma masculinidade saudável. É um baralho com livros e reflexões e tudo mais, escrito pelo Niles Codewidge, ok? E para vocês acessarem, basta vocês irem lá na descrição do vídeo e pegar o link e comprar, né, se quiserem também, claro. E podem também aproveitar e ir lá no comentário e falar qual que é o papel de rei na sua vida, né? O que você acredita que um rei faça? Quem são os reis e rainhas existentes na sua vida? E aí vem, né? Qual parte de você está em um processo de vir a ser? Acredito que antes da gente falar do processo de vir a ser, a gente tem que falar sobre o rei e o que representa o rei aqui, né? Porque a gente está falando de novo de um arquétipo. Falando de um arquétipo, nós não estamos falando das coisas como elas são de fato, vamos dizer assim, de forma literal, né? É mais metafórico. Então, o que é o arquétipo do rei, né? A gente pode considerar um rei um grande pai, o grande provedor. Aquele que vai cuidar de todo um povo, aquele que vai cuidar de toda uma nação. Seria o presidente da república. Né? Um presidente de uma república é um arquétipo de rei. Um professor na sala de aula é um arquétipo de rei. O diretor entre os professores é um arquétipo de rei. Qualquer pessoa que esteja num papel de prover, num papel de passar para o próximo, acaba estando num papel de rei, rainha, seja lá o que for, né? Só que aqui a gente não está falando desse processo final, né? O rei é o resultado final, que a partir dali tem que agir e ficar vivendo, né, de acordo com as suas obrigações novas como rei, como um novo ser humano. Contudo, aqui a gente está falando do processo de vir a ser. Então, tanto que a pergunta é, qual parte da sua vida, né, qual parte de você está em um processo de vir a ser? Isso é tão complexo, né? Porque eu acredito que a gente passa por várias coisas na nossa vida, né? Perdi o nome, desculpa. Perdão. Vários processos. Isso é o nome, perdão. Então, a gente passa por vários processos na nossa vida, processos diferentes, e que em processos diferentes estamos em momentos diferentes da nossa vida. Isso tanto familiares, quanto amorosos, quanto estudiosos, quanto com relação também à própria crença, né? Quem segue uma espiritualidade. Então, processos diferentes, vidas diferentes, como minha sacerdotisa me ensinou, nós somos seres multidimensionais. Sendo seres multidimensionais, nós trabalhamos em diversas dimensões e somos múltiplos, né? Eu não sou apenas essa pessoa, este cara que está falando aqui com você neste momento, né? Até chegar esse cara aqui que está passando neste momento, eu tive que passar por um processo de vir a ser. Que é o quê? É me preparar. É ler o que está falando, é refletir, pensar, tomar anotações se for o caso, fazer pesquisa se for o caso, o trabalho de um príncipe, né? É engraçado que há pouco tempo atrás eu li o livro do Maquiavel, O Príncipe. Eu quero trazer, inclusive, capítulo por capítulo, uma discussão, né? Conversar com vocês sobre capítulo por capítulo deste livro. E com a carta de hoje eu decidi que eu farei isso, né? Não sei quando, mas tá aí pro plano de 2021 a gente conversar um pouquinho e destrinchar o livro do Maquiavel. Mas vamos lá.
É que o livro do Maquiavel, gente, ele é para príncipes, então ele é para todo mundo que sai essa carta, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque ele tá falando sobre o processo de vir a ser. Quem quiser barra puder ler o livro do Maquiavel, O Príncipe, leia, porque dá várias estratégias, vários ensinamentos que vocês podem e devem trazer para a vida de vocês, né? Para a vida pessoal de vocês aplicar em todas as áreas. Para você buscar se tornar um rei ou uma rainha em todas as áreas. E buscar se tornar um rei ou rainha nas áreas, né, não significa ser o suprassumo, mas pelo menos ser o suprassumo, né, no seu próprio universo. Até você encontrar outros reis e rainhas que tenham reinos semelhantes. Isso se dá em vários fatores diferentes e situações diferentes, né? Por exemplo, sei lá, quando você está numa faculdade, vocês todos são príncipes lutando, né, buscando conhecimentos para se tornar um rei ou rainha daquele curso, daquele assunto, ou seja, prover para as pessoas aquele assunto que você se dedicou tanto. Se você está em um caminho espiritual, por exemplo, que vai te dar um papel de sacerdócio e de orientador de outras pessoas, então você tem todo um processo de vir a ser para você poder chegar lá. Para você, professor, dar aula, você tem todo um processo de vir a ser para você chegar naquela aula, né? Porque não é só chegar a ser professor, é chegar naquela aula. Toda a aula que o professor vai dar, eu falo isso por experiência própria, que eu sou professor há 10 anos já, 11 eu acho, 11. Existe um processo de vir a ser, entende? Então, esse processo de vir a ser, ele é importante porque é o que vai te preparar para aquilo que é. Acho que inclusive por isso que a gravidez, né, dura 9 meses. Para os pais entenderem que a partir dali, né, haverá um outro processo. Vai ser uma outra coisa, uma outra vida. E é muito importante a gente realize, notar quais são os processos que a gente está passando, né? Quais processos de vir a ser nós estamos passando. Você sabe o processo de vir a ser que você está passando? Eu sei que eu estou passando por alguns processos espirituais, por exemplo. Não somente espirituais, mas profissionais também. Processo de vir a ser. Vir a ser me lembra que eu não sou, né? Não sou ainda, mas estou no processo de vir a ser. E isso significa o quê? Trabalho, significa estudo, significa investimento. E o investimento não somente financeiro, mas é investimento de vida mesmo. Investimento de falar, nossa, tem isso daqui que eu preciso mudar. Nossa, tem isso daqui que eu preciso transformar para eu poder ser um rei bom, para eu poder ser um rei justo, para eu poder ser um rei real, né? Tem uma frase que eu assisti em Game of Thrones que me marcou bastante. Quando o príncipe Joffrey, mimado como ele era, o ator ele é ótimo, ele conseguiu me fazer pegar ódio dele. Mas enfim, mimado como ele era, ele ficava gritando: eu sou o rei, eu sou o rei, eu sou o rei. E o avô dele só olhou pra ele com uma cara de desprezo e disse as seguintes palavras. Tava em inglês lá, né? Mas ele falou, trazendo para o português. Se um homem precisa falar que é rei para provar que é rei, ele não é rei. Entende? Então essas pessoas que sustentam os títulos, né? Que se fazem valer de seus títulos para poder conseguir ou conquistar alguma coisa, dificilmente são realmente aquela coisa. Por quê? Porque quem é, todo mundo vê. Quem é, todo mundo percebe. Entende? É isso, então. As pessoas não podem chegar em... Desculpa, se você tem a necessidade de chegar e falar: não, porque eu sou rei. Será que você é? Eu sou... Em que momento que na sala de aula o professor ele está gritando para pedir atenção dos alunos e falar: eu sou o professor daqui? Quando ele quer tentar mostrar quem tem autoridade. Mas para ele precisar disso, ele já perdeu a autoridade. Entende? Claro que existem pessoas sem noção, pessoas que querem passar por cima de autoridades e questões de hierarquias e tudo mais. Isso pode acontecer sim, não estou falando que isso pode acontecer, aliás, que isso não pode acontecer. Mas nesse caso, né, um rei, o que ele vai fazer? Ele não vai ter a atitude de falar: ei, o rei aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. O rei, ele vai falar: lembre-se de quem você é e de onde você está. E se você quiser fazer isso, chegue você, onde eu estou hoje. É diferente, entende? Então, muitas vezes, o rei, ele vai saber como falar, né? É engraçado que o vídeo passado foi sobre liderança. E o vídeo de hoje a gente está falando sobre rei. E falando sobre rei, a gente não está falando sobre o processo final, mas sobre se tornar um rei. Né? Então, assim, se tornar um rei, se tornar um líder, é isso, né? A gente volta com o vídeo passado, juntando masculino e feminino, e a gente traz o rei aqui hoje, falando do processo que a gente tem que passar e se entregar
para se tornar aquele rei em determinado assunto da nossa vida. E quando você se tornar rei ou rainha em um assunto, vai pro próximo, não tem problema, né? O fato é, reflitam sobre as vidas de vocês. Em quais processos eu estou dentro do vir a ser, né? Do vir a me tornar? E o que isso significa? Que tipo de postura isso exigirá de mim a partir deste momento, né? Tem pessoas dentro do meu caminho mágico, do meu caminho religioso, que sustentam o título de sacerdotes e sacerdotisas, ou de sumos sacerdotes, sumas sacerdotisas, iniciadores e iniciadoras, criadores e criadoras de tradições e clãs e blá 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 blá. Lembra no começo a Arminha? Então, vai na cabeça agora. Né, porque uma vez que você se faz valer disso e sustenta esse título, isso mostra um ego muito grande, né? Um ego aí gritando e o vir a ser não foi trabalhado, né? A pessoa não passou pelo processo de vir a ser de uma forma boa. Ela só chegou na parte do se tornar, né? E muitas vezes, por meio disso, se torna tirano, se torna doente. E assim, uma pessoa que passa por esse processo real de buscar se desconstruir para poder passar por um processo de vir a ser e ser de fato de uma forma positiva, essa pessoa ainda é passível a erros, essa pessoa ainda é passível a cair, essa pessoa ainda é passível a questões humanas, como todos nós estamos, né? Porque essa pessoa, olha só, essa pessoa ainda é uma pessoa. Então, por mais rei e rainha que seja, por exemplo, a gente fala bastante da Rainha Elizabeth, né? Que ela não morre nunca, que sei lá o que, lá, 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 lá. Gente, ela tem uma vida saudável, né? Ela, desde criança, ela levou uma vida muito saudável. E ela sempre se cuidou, ela sempre fez o mínimo pro corpo dela, né? Acredito eu. Só que, como todo ser humano, ela é um ser humano. A rainha, ela deve cagar com certeza, assim como o Papa. Né? Deve cagar com certeza, né? Deve com certeza. Ela caga com certeza, ela faz cocô, ela faz xixi, ela transava, né? Tanto que ela teve filhos. Não sei hoje como a vida sexual dela, mas enfim, não é da minha conta. Papa também, Papa ele faz cocô, ele faz xixi, ele sente fome, ele conversa, sabe? Ele fica doente, a rainha também ela pode ficar doente. São todos seres humanos, né? Que não deixaram de ser seres humanos. E a Rainha Elizabeth e o Papa Francisco, pra mim, né, são pessoas assim, grandiosas, conhecidas mundialmente conhecidas que eu tenho como exemplo agora, são pessoas que, sei lá, que eu acho tão boas, né, acho tão legais em alguns pontos, que o superficial que eu conheço deles me dá a entender que o vir a ser deles foi bem trabalhado. Foi trabalhado de uma forma bem positiva. Agora você vê o nosso excelentíssimo, né, presidente atual aqui no Brasil. Ele chegou lá, né? O processo de vir a ser dele a gente viu. Mentiras, corrupção e falar merda, né? Falar muita merda, falar muita merda, falar muita merda. E ainda assim o povo acabou elegendo e tá aí fazendo merda e o povo, nossa, ele tá fazendo merda. E ele tá falando, óbvio, é isso todo momento que eu ia fazer merda. Mas enfim, não é a questão agora. A questão é, o vir a ser dele não foi bem trabalhado. Entende? E ele chegou lá, tá sendo. E causando muitas coisas ruins, né? Pra uma população toda. Muitas pessoas têm morrido por causa dele, né? Nessa pandemia. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, muitos choros, muitas lágrimas poderiam ter sido evitadas se a nossa presidência, né? Se o nosso governo tivesse cuidado um pouquinho mais da população. Já cheguei a ouvir, inclusive, né, de que o presidente não tem obrigação de salvar o povo, e sim parte de dinheiro, fugiu o nome agora, a economia, mas, né, e o povo, né, sem povo não existe economia, vai ter a economia dos grandões, né. Mas enfim, esse é um outro vídeo que só de falar dá um pouquinho de chateação, né. Mas é isso, gente, vamos trabalhar nos vir a ser e se focar realmente em tudo que a gente está para vir a ser. Porque se você não se focar nos processos de vir a ser que você está passando, caiu, que você está passando, você nunca vai ser aquilo de verdade, né? Você nunca vai ser aquilo positivamente, você nunca vai ser aquilo de uma forma boa, para si próprio inclusive, ou para os outros, ok? Então, falem com a gente, né? Exemplos bons, exemplos de reis bons que vocês têm na vida de vocês, reis bons que vocês conhecem e reis bons que vocês querem se tornar na vida de vocês, ok? Um beijo, um abraço e vamos lá.